TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão. Hoje, em Estância Velha, conversando aqui com a Juliana e com o Sadi, que vão trazer um pouquinho mais de tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado na vida deles através dos materiais da editora Vento Sul. E hoje nós vamos conversar muita conversa, novidade. Tá vendo aqui? Casal recém-casados, né? Tem muita coisa para partilhar aí com a gente. Juliana Levita, né? Também na casa do Senhor. Tá aí. E o Sadi já, daqui a pouco já tá aí, né? Acompanhando. Tá aí, que beleza. Então você acompanhando aqui em Estância Velha, nós aqui conversando com a Juliana e com o Sadi, desde já cumprimentando. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, graças a Deus. E o Sadi, beleza? Tudo beleza. Então tá aí. O que temos aqui hoje para poder compartilhar com esse povo que assiste o De Bem com o Pão, né? E conhecer um pouquinho mais da história de vocês, do que vocês aí têm se alimentado, o que vocês têm crescido na palavra de Deus, né? Então a Juliana pode começar, Sadi? Vamos dar aqui primeiras damas, aquele ditado popular, assim, né? Primeiras damas. Juliana, esse encargo de levita aí, né? O pessoal conhece você tocando lá o violão. O pessoal não conhece muito tocando teclado, não conhece muito tocando violino, né? Mas tem outros instrumentos aí já, né? Violino, teclado, né? Não sei se já não tem o pandeiro, o triângulo, não? Ah, então tá bom. Né? Então, como é que é, Juliana, assim? Compartilha um pouquinho com a gente essa estrada, assim, para ser levita, né? Porque, olha, vou dizer uma coisa, dou um testemunho aqui, que eu já conheço a Juliana um pouco menorzinha já, né? Assim, e eu lembro dos pais dela, da Aline e do Juliano, comentando assim que ela não sabia tocar instrumento nenhum. E aí a gente vê assim, não, mas isso é dom que vem dos pais, viu? O Juliano não toca, a Aline não toca, né? Eles não têm, né? Não são levitas, não têm essa aptidão, pelo menos por enquanto, até que o Senhor desenvolva, né? Não adianta, Juliano e Aline, não adianta fugir, viu? Daqui a pouquinho tá lá também, tá? Então, como é que é, Juliana, assim, essa caminhada, assim, é difícil, tem muito exercício, realmente o Senhor vai dando a graça? O que tu partilha com esse povo aí que está assistindo De Bem com o Pão, toda sexta-feira às 22 horas, tá aí ao vivo, né, programa inédito, e depois na terça-feira, durante a programação, você acompanha também o De Bem com o Pão. Amém, então que Deus abençoe todos os irmãos. O que eu tenho, assim, que compartilhar sobre desde o começo, quando eu comecei a aprender a tocar violão, quando a gente morava em Erechim, em 2006, quando a gente foi para a missão lá, e eu não tinha professor, não tinha ninguém. E na época, assim, o Senhor não abriu condições para mim fazer aula, porque é muito caro, enfim. E daí a gente tinha um irmão lá que tocava violão, e normalmente ele me dava uma dica, assim, mas como eu era muito pequena, eu também não me interessava muito, eu queria aprender sozinha. Então, o que eu fazia? Tinha umas fitas cassete na época, e eu rebobinava, assim, várias vezes quando tocava um louvor para ver os irmãos, o que eles faziam no violão. Então, tinha uns cultos, umas gravações em cachoeira, né? E eu olhava para ver se conseguia aprender alguma coisa, porque eu queria aprender sozinha. Olha o orgulho, né, desde pequena, né? Nunca queria. Então, isso foi uma coisa que, assim, Deus foi me quebrando muito, assim. E eu consegui aprender. Daí depois, quando a gente veio para Novo Hamburgo, eu fiz aula durante um mês com uma irmã para me aperfeiçoar mais, mas eu já sabia tocar, assim, o violão. E óbvio que eu pegava sempre dicas, mas era aquelas rapidinha, né? Não era, assim, uma aula. Então, depois de um tempo, eu sempre, depois que teve a internet, que, né, foi evoluindo mais, eu comecei a pesquisar na internet qual era a nota tal, e eu sempre conseguia fazer tudo sozinha, assim, nunca queria pedir tanta ajuda. E isso foi uma coisa que depois Deus foi me quebrando muito, porque
a gente vê como que é necessário a gente aprender as coisas. Daí eu comecei a ouvir o Kit Levita. Eu já tinha ouvido várias vezes, mas uma parte, assim, que depois foi reeditado e tinha uma ministração que falava que o levita que toca, mas não quer ensinar para os outros, não tem humildade nenhuma para estar tocando lá. Porque ele não partilha, ele quer glória para ele quer tudo para ele não quer compartilhar o conhecimento que ele tem sobre aquilo. E aquilo me constrangeu muito. E eu fiquei 1 ano, gente, não fluía nada no louvor, né? Daí eu ficava 1 ano assim, né? E eu pensando, vou ter que começar a dar aula, E um monte de gente me pedia, mas eu nunca queria. Eu dizia, olha, eu não gosto de dar aula, eu aprendi sozinha, porque tu não olha na internet, falava assim pra as pessoas aprender sozinha, não comigo, né? Olha aquele irmão da aula, sempre fugindo, né? E até que, mais ou menos agora, vai fazer um ano e meio que eu tô dando aula de violão. Só que no início foi muito difícil pra mim. Porque eu não sabia. Eu nunca, assim, nunca tive aula. Então, assim, eu não sabia mesmo da aula de violão. E foi uma coisa, assim, que Deus foi me quebrando. Porque os meus primeiros alunos, eu fui falando, olha, eu não gosto de dar aula de violão. Mas Deus tem que me quebrar. Eu vou te dar aula de violão, um dia eu vou gostar de dar aula. Mas eu falava, né, pra ele estar ciente que eu não gostava. E daí depois foi assim, mais ou menos, quanto mais eu não gostava, mais aluno Deus me dava. Olha que bênção, né? E eu achava, bom, Deus vai travar, Deus vai trancar pra mim não precisar, né? Me doar, olha só. E daí, enfim, Deus foi me dando mais alunos. Eu comecei a ir pra 2 irmãos. Toda segunda-feira eu dou aula lá. E Deus foi acrescentando os alunos, acrescentando, né? E deu, Senhor, glória a Deus. E hoje, assim, depois de uns 5 meses, assim, que eu comecei a dar aula, eu comecei a gostar tanto, porque, sei lá, era uma coisa já natural, assim, de eu estar ensinando as pessoas, que eu vi que Deus quebrou aquilo, né, em mim. E eu vi como, assim, depois eu fiquei mais sensível para as coisas do Senhor. Porque a gente ouvindo o Kit Levita, a gente tem discernimento de várias coisas, que eu não posso chegar lá, escolher qualquer louvor e cantar. Eu tenho que ver o que o Espírito quer falar com aquelas pessoas, né? Eu tenho que estar com o meu coração limpo todo momento para ver, Senhor, o que tu quer ministrar para esse povo, porque de mim não sai nada, né? E eu creio que todos os levitas têm que ser assim na casa do Senhor, né? Óbvio, tem ensaio em casa, quem tem grupo, né? Que nem diz no Kit Levita, 1h30, né? Então, a gente tem que estar também aberto para as coisas do Senhor, porque eu tenho que ter um louvor no Espírito. Então, tem pessoas que vão dizer, nossa, muitas pessoas elogiam, principalmente os levitas, né? Tem muitas pessoas que elogiam. Então, aí que tá o cuidado. Eu não posso me gloriar, roubar a glória do Senhor, porque eu tenho uma voz bonita, porque eu toco isso, porque eu toco aquilo. Eu não posso estar me gloriando com essas coisas, né? E também, assim, o louvor no Espírito. Isso que me chamou mais atenção desse material do Kit Levita, porque dizia que muitas vezes as pessoas dizem, nossa, que louvor lindo! Me emocionei, né? Elas dizem assim, né? Então já diz, né? Foi só as tuas emoções que foram ativadas. Mas óbvio que quando o louvor no Espírito também pode se emocionar, mas as tuas emoções vão te constranger a tu te arrepender, a tu te humilhar, porque a gente não é nada, né? Então eu vejo assim, principalmente tem louvores assim que eles são para edificação, tem louvores que são para consolação e outros para exortação. Então eu tenho que estar ali, tem que estar orando, buscando o que o Senhor quer para aquele povo, se Ele quer a exortação. E também tem que ver a ordem do culto, o que está sendo ministrado no culto, porque às vezes a gente não pode fugir muito do foco, né? Então, por exemplo, o Senhor lá está exortou muito o povo, então às vezes o Senhor vai querer um louvor de consolação, né? Para consolar o povo também, edificar, né? E foi assim um material que me quebrou muito nessa área de eu me doar mais para ensinar os outros, que não é só eu, né? Isso, o Kit Levita tudo. Vocês veem quanto trabalho tem em cada material que a gente toca, né? A gente vai lá ver o Kit Levita, vou ouvir o Kit Levita para mim aprender a ser um bom levita. E aqui a gente vê como o Levita trouxe para a Juliana aqui esse trabalhar da humildade. Então tem lá o CD, né? Já temos também outro CD que fala sobre esse assunto, né? Mas aí está o Kit Levita, como a gente vai buscar e o Senhor nos alcança com aquilo que é necessário, né? Então a gente tem hoje, olha, é uma mesa farta de muitos materiais, mas como o Senhor alcança a gente com aquilo que é preciso, através dos materiais que Ele vai nos colocar na nossa mão para a gente poder ir aprendendo. E agora essa função, então, dando aula de violão. Para quem começou não sabendo uma nota, está dando aula de violão, 2005, estamos em 2000, 10 anos. É pouco tempo, gente. É pouco tempo. Não é muito. A gente, mas são
10 anos, né? Mas 10 anos não é tanto assim para a gente aprimorar um instrumento como esse, né? Tem que ter uma graça de Deus envolvida na história, né, Juliana? Verdade, eu vejo que até hoje, assim, muita coisa eu não sei ainda do violão, né? Eu sei o básico do básico, né? Mas, assim, tudo que eu aprendo do básico eu tento passar pros outros, assim. E eu vejo até a experiência, assim, que quando eu tinha meu grupo de louvor em Novo Hamburgo, na época, era eu e Elisama, e aquilo me quebrou bastante, sabe? Porque eu tinha a irmã Elisama, assim, como uma ídola, entendeu? Meu Deus! Aquela coisa assim, que ela cantava Monte Moria. Então, como a gente sempre morou um pouquinho mais longe, a gente saiu de Cachoeira, meu sonho era ver Elisama, olha só aqui, né? Que idolatria. Depois meu grupo ficou com ela. E foi uma quebradeira, porque eu tocava violão e ela tocava violão. Tá, quem ia tocar na hora, né? Então o senhor já via me constrangendo. Ela sabia um pouquinho do teclado, eu sabia alguma coisinha, a gente foi juntando e nós duas ia lá, ai Ju, acho que é assim, tal nota, daí a gente começou a compartilhar as coisas. E eu também comecei a correr atrás, né, de pessoas para me ajudar. Depois de um tempo, daí sim que o senhor me ajudou a tocar teclado e a gente tinha o nosso grupo, mas assim, foi uma bênção, porque muita coisa eu aprendi. Porque, pra mim chegar lá, vamos tocar um louvor assim, bem lindo, né? Bem assim, óbvio que a gente tem que discernir todos os louvores da igreja. Eu acho que são muito bonitos, né? Então eu vejo assim que na hora, assim, bate uns louvores assim que ela escolhia. Eu dizia, eu não gosto desse louvor. Ai, é muito. Não gosto. Daí ela dizia assim, né, Ju? Não dá pra gloriar a carne, não dá. Falava as coisas assim. E eu, glória a Deus, né? Então, eu vejo, assim, que como eu aprendi isso com ela, assim, ela foi um instrumento do Senhor, assim, pra ministrar, assim, nos louvor, assim. E também uma coisa que diz no Kit Levita, né, e que a gente usava bastante, é que tem que estar sempre levando novidade, né, pra igreja. Então, os levitas têm que ir atrás de louvores novos, né? Saiu, por exemplo, na editora, algum levita tá cantando na TV Menorá ao vivo, né? Se algum levita tocando um louvor novo, eu já tenho que, um louvor novo, vamos juntar mais um louvor. Não pode ficar sempre nos mesmos, anos e anos nos mesmos, né? Tem que estar sempre melhorando, né? Que bênção, né? Então a gente está aí aprendendo bastante sobre levitas e essa função de tocar na igreja. Porque tem a questão de tocar nos grupos, tocar na igreja, tocar nos encontros, né? Uhum. Então, realmente, assim, a gente vê a questão dos grupos familiares é muito legal, porque como a gente tem carência, né, Juliana, assim, dos levitas, porque um aqui, outro colar, que desenvolve o dom de tocar os instrumentos e poder cantar e poder louvar o Senhor. E vê como é importante, né? Então, quando a gente aprende 1, 2, 3 louvores, agora eu já posso ir tocar. Não, mas peraí. Já tá te consagrando para buscar o que o Senhor quer naquele momento. Tem louvor aí, que disse aqui a Juliana, tem louvor para exortação? Se o Senhor quiser exortar o povo. Tem louvor aí que tu já sabe tocar para consolação? Tem louvor que você sabe tocar aí para edificação? Poxa, aí já complicou um pouquinho mais, né? Senão eu vou pegar os mais fáceis para me tocar. Ótimo. Eu vou animar a plateia, né? Mas não é o caso de ser levita, né, Ju? Então, para mim ser levita, tocando um instrumento e poder ser instrumento do Senhor naquele momento, vaso de Deus, eu tenho que ter aí uma basezinha, pelo menos 3 louvorzinhos, um de cada ideia, pelo menos ali, para mim poder ir lá cumprir. Claro, isso eu aqui estou imaginando, compartilhando com a Juliana aqui também, né? Que seria interessante, claro, eu como participante de um grupo familiar, estivesse lá sentado, o senhor está lá, já deu, começou a oração, já vi que a oração pegou, opa, tem aí um momento de edificação. E aí vai usando aqueles louvores que o senhor deu. Sadi, vamos partilhar um pouco agora com o Sadi também, né, Juliana? Senão não vou deixar ele sem oportunidade de falar. Ele gosta de falar, que é uma loucura, né? Então, nós estamos aqui partilhando com o Sadi também. Sadi, o que tu comenta conosco, partilha conosco aí nesse bate-papo que nós temos aqui, através do De Bem com o Pão? Não sei se já tem experiência de levita, ou se quiser partilhar algum outro material com a gente. Bom, compartilha, assim, do material do Dando da Amargura, né? Assim, que trabalhou bastante, assim, na minha vida. Tipo, ainda quando eu estava em Cachoeira, né? Congregando lá. Que eu comecei, acho que uns 3 meses de igreja, né? Foi um dos primeiros materiais, assim, que eu li, né? E, tipo, eu ia nos grupos, assim, eu ia muito pouco em grupo lá, sabe? Daí o senhor me trouxe pra cá pra me quebrar, né? Aqui tem grupo todo dia, o senhor tem que estar sempre ali, né? Então, assim, o Dando da Amargura trabalhou bastante, assim, comigo na minha família, sabe? Porque eu era amargurado muito, assim, com a minha mãe, com meu pai, né, e tal. Aí,
Foi um dia assim que eu orei pro Senhor, não acho que foi numa terça-feira, assim. Aí eu orei assim antes e o Senhor fica em casa, né? Eu senti aquilo assim, fica em casa. Aí eu, tá, mas por quê, né? Aí eu, tá, obedeci, né? Fiquei em casa, assim, era de tardezinha, né? Aí eu fui lá na frente, comecei a ler o livro, assim, acho que eu li 2 páginas, eu acho. Aí veio um queimar, assim, né? O Senhor me trouxe aquele fogo, né? Pra dentro, assim, do meu coração e eu fui lá e me abri, assim, sabe, com ela. Falei tudo que eu sentia, né? E aquilo me tirou, assim, um peso muito grande das minhas costas, né? Então, assim, eu senti, assim, um trabalhar do Senhor, porque Ele me libertou daquilo, né? Me libertou daquilo, assim. E eu tenho também com meu pai, né? Mas o meu pai, assim, ele é mais durão e tal, aquela coisa, assim, mas ele é mais antigo, aquela coisa. Sofria muito, assim, quando pequeno, apanhava muito, né? Então, eu tenho aquela coisa ainda, mas com ele eu não acertei. O Senhor não deu oportunidade, né? Mas creio eu que vai ser logo, assim, né? Pra tirar aquilo também, né? Do meu coração e tal, pra mim ficar limpo, né? Sadinho, então quer dizer que 2 páginas do dano da amargura, já, né? Que isso, Marcelo? Então tá aí. Dano da amargura, 2 páginas, começou 2 páginas, já foi o suficiente, né? Para o Senhor tocar através das palavras que estão ali contidas. É o que a gente sempre diz, os materiais da Editora Vento Sul são aí versículos, são compilações da Bíblia, que é o livro sagrado aí, é o manual do Criador, que entende tudo que a gente precisa, tudo do que a gente é feito, então ele sabe muito bem como a gente funciona. Bastou 2 páginas, epa, vou ter que abrir o coração e vou ter que acertar esse negócio, tirar isso. E como Deus avança na gente depois que sai a amargura, né? Amém, avança sim. E, tipo, ele me limpou, né? E eu creio, assim, também na minha casa, que eu fui o primeiro, né? Então, assim, minhas irmãs, tem uma que tem 16 e outra 15 anos, né? Aí eu sempre ia com a de 15 no culto. Todos os domingos ela ia comigo e quarta, né? Aí eu falei pra Juliana, né? Ó, Juliana, essa vai vir pro Senhor mais cedo, né? Então, assim, aquela parou de ir e a outra veio pro Senhor e se batizou. Opa. Se batizou, assim, o Senhor me ministrou que não é eu, é Ele que vai fazer, né? Tudo é Ele que vai trabalhar, é Ele que vai fazer tudo. E eu creio, assim, também que a minha mãe não lia muito, assim, e o material, né, e coisa. E agora nós fomos no encontro, foi no encontro, né? Eu vendi um devocional para ela e ela está começando a ler a Bíblia. Então eu vejo que o Senhor já está começando a trabalhar bastante, assim, na minha família, né, também. E também com os materiais, assim, também, lá eu era muito duro, assim, o Senhor me mandava fazer as coisas, eu não fazia, sabe? E aqui eu vim pra cá, né? E, tipo, foi um dia antes do encontro e eu comecei a oferecer os materiais lá. Oferecer, assim, pra maioria da minha família, sabe? Só pelo WhatsApp. Eu acho que em 2 horas, assim, eu vendi 8 livros. Opa! Vendi 8 livros, assim, e nós entregamos todos os livros no dia do encontro, né? E eu vejo, assim, também que nós chegava assim, e as pessoas falavam assim, esse aqui eu vou dar para aquela que está precisando. Esse aqui eu vou dar para o meu filho. Meu filho está precisando muito disso. Mas, no fundo, assim, eu acho que não era, assim, para eles, né? Não era para os filhos, né? Era sempre para eles, entende? Então, eu vejo que o Senhor me trabalhou também muitos materiais também, todos os materiais. Então, acho que é assim. É isso. Que benção. Estamos chegando aí, vamos ter que fazer um intervalo e voltamos em seguida para conversar mais aqui com a Juliana e com o Sadi, já, depois do intervalo. De bem com o pão.